Boa tarde para todos. Pois é, nessa quinta-feira agora que passou, quinta-feira não, segunda-feira, foi fechada aí a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com o jogo entre Santos e Fluminense. Mais um empate entre essas equipes, que não mexeu, não alterou praticamente em nada lá a tabela de classificação. Fechado esse primeiro turno, temos agora aí os jogos do meio da semana. E os jogos do meio da semana, mais uma vez, são das Copas aí. Copa do Brasil, não sei se Libertadores e Sul-Americana terão jogos no dia de hoje. Mas hoje não haverá rodada do Campeonato Brasileiro. Haverão dois jogos hoje importantes, Cruzeiro e Grêmio, ou Grêmio e Cruzeiro, que o jogo é lá no Sul. E o outro jogo é caseiro aqui, é nosso, Flamengo e Botafogo, pela semifinal aí da Copa do Brasil. Copa do Brasil de uma história maravilhosa, a última conquistada em 2013 pelo Flamengo, sobre esse mesmo adversário. Aquele período foi uma performance maravilhosa do Flamengo, conquistando o título sem dúvida nenhuma. Hoje não, hoje é diferente, o momento é outro, os times são outros, a fase do Botafogo é melhor. O Botafogo está bem, né, porque está na semifinal de Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores. Abriu um pouco da mão do Campeonato Brasileiro, mas não corre risco. Então o Botafogo, que tem menos recursos, está fazendo um trabalho melhor do que o Flamengo, que investiu alto, mas não correspondeu até aqui. O Flamengo disputa 3 frentes ainda: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Primeira Liga, ou seja, 4 frentes. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo não almeja mais nada. Vai cumprir a tabela para tentar ficar ali entre os 10 colocados, os 10 primeiros colocados, e nada mais do que isso. Facilitou, deu mole e não correspondeu. Agora está de novo o treinador. O treinador, segundo eu soube, está querendo montar um esquema com 3 zagueiros, liberando os laterais, fazendo com que Everton e Giovani ou Berrio façam as alas. E isso vai exigir muito preparo físico, muito treinamento dos jogadores até entender o que o treinador quer. O treinador, como eu já disse, que eu não conheço nada do trabalho dele, só sei que ele é campeão, foi campeão com o Nacional, mas nunca houve interesse meu em saber qual é o modo de trabalhar dele. Mas como rubro-negro, independente de estar falando aqui em geral, vou torcer para que ele dê certo. Eu torço para que dê certo o futebol em geral, o futebol da minha cidade, do meu município, o futebol brasileiro em geral. E se ele vier para acrescentar alguma coisa, será bom para o futebol, para ele, para o Flamengo e para os outros clubes, os outros treinadores também. Se ele vier com alguma novidade. Se vier com a mesma coisa que já tem aí, que todo mundo conhece, não vai acrescentar tanto. Então, o Grêmio é o outro semifinalista. O Grêmio que vem bem em todas as competições. É o que eu digo sempre: quando o jogo é do Grêmio, pode sentar para ver que é jogo bom. Não foi tão bom agora no final de semana, porque o Grêmio jogou com time reserva, o misto quente do Grêmio, o misto quente do Botafogo. E o Botafogo teve um misto melhor. O misto do Botafogo estava mais quente e ganhou o jogo. O Botafogo poupou os jogadores para poder hoje estar com o time completo contra o Flamengo. O Flamengo hoje não joga com alguns jogadores que não foram inscritos, porque já tinha fechado as inscrições na Copa do Brasil. São os casos do goleiro Diego Alves, Rodolfo, Everton Ribeiro, Giovani. Berrio, não sei se o Berrio tem condição ou não. Acho que o Berrio, não sei, não tenho certeza. Então isso aí faz com que as equipes se equivalem, nesse caso. Mas, repito, o Botafogo está no melhor momento. O treinador do Botafogo, no início da semana, deu a sua opinião sobre a contratação de treinadores estrangeiros, e isso não caiu bem. Se um treinador do Flamengo souber, e se fosse um treinador brasileiro da casa, usaria isso na preleção como um combustível a mais
para motivar a equipe. Não sei se isso será feito, mas o Jair podia ter se poupado de dar essa opinião, não é? Até porque no time do Botafogo há vários estrangeiros, não um treinador, mas vários jogadores de língua estrangeira lá, é certo? Então é aguardar que a noite chegue, que a bola role, que não haja confusão. É bem difícil de isso não acontecer, a gente tem que torcer para que não aconteça, mas a probabilidade de acontecer confusão é bem grande, né? Porque hoje os torcedores não são como os de ontem. Hoje os torcedores são loucos, são pessoas sem noção. São pessoas que não são nem torcedores, são pessoas infiltradas na torcida, tirando a vez do torcedor que já não vai mais ao estádio por conta disso mesmo, de violência, de muito assalto, muito roubo. Então o verdadeiro torcedor como eu, e como tantos outros, hoje nós não vamos mais ao estádio. A gente prefere fazer um churrasquinho em casa ou junto com amigos do que se arriscar e arriscar nossa família. Tá certo? Então aguardemos a noite chegar, aguardemos a bola rolar. Ok? Uma boa tarde para todos.